Fala, galera, vamos acompanhar aí a opinião da turma do Jogo Aberto sobre o Timão ter sido derrotado pelo Mirassol de virada por 2-1 em mais uma atuação abaixo da esperada do sistema defensivo. A equipe do interior chegou até a marcar o terceiro gol no confronto, mas o lance foi anulado após a análise do VAR. Vamos ver aí a opinião da turma. A minha generosidade, ela chama pessoas para felicidade. Tudo rima. Só que nem sempre é possível. Por exemplo, eu tomei taca, 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 taca. O Cicinho perdeu o clássico, Edu tá nadando de braçada. E o Ronaldo enfrentou o Mirassol, meu próximo adversário, que medo. Mirassol, 2-1 no Corinthians e teve gol anulado. Olha só! O que eles estão fazendo? Aqui. Isso aqui é inteligência artificial, Brasil. Não sou eu. E aquele lá também, gente. Imagina você chorando. Quem que é esse careca aí? Corinthians tomou 2-1 do Mirassol e o Memphis Depay pagou o pato. Tô comemorando. Bem. Mirassol e Corinthians agitaram o estádio José Maria de Campos Maia em noite de casa cheia. Em campo, pouca coisa aconteceu até os primeiros 15 minutos de jogo. O jogo mudaria de rumo nessa jogada individual de Igor Coronado, que bateu para a defesa de Walter. O lance foi para o VAR, que indicou bola na mão de Neto Moura. Pênalti para o Alvinegro. O que ninguém esperava era a cobrança de Memphis Depay, que tentou uma cavadinha. Walter se esticou e defendeu. Eu jamais converso depois de uma partida com qualquer atleta. Nós vamos ouvi-lo para tentar entender, mas é uma situação que eu prefiro sempre trabalhar internamente com os atletas, com o grupo, até porque a culpa é nossa de um modo geral. Faz parte, eu acho que o futebol, a graça do futebol é essa, né? Eu não vi nenhum respeito, eu vi quem tentou me iludir ali, mas acabei sendo feliz e só agradecer a Deus por pegar esse pênalti. Daí em diante, poucas oportunidades foram criadas no tempo regulamentar. Mas nos acréscimos, Memphis cobrou escanteio e Kaká fez de cabeça, 1-0 Corinthians. E o primeiro tempo terminaria com a festa dos torcedores do Corinthians com esse gol aos 52 minutos. Só não imaginavam que o Mirassol voltaria determinado a mudar a história do jogo. E já no início do primeiro tempo, quem comemorava era a torcida do Mirassol. Nessa jogada pela esquerda de Reinaldo, Edson Carioca deixou tudo igual. Yuri Castilho foi levando, tocou por cobertura. A bola caprichosamente bateu na trave e Gabriel completou. Virada do Mirassol para cima do Alvinegro. Dorival mexeu mais uma vez e colocou o time para frente com as entradas de Carrilho e Thales Magno. Mas quem fez foi a equipe do interior com o Matheus Bianchi. Gol anulado pelo VAR. Final 2-1 e quebra de tabu com a primeira vitória do Mirassol na história de confrontos das duas equipes. Eu tenho muito filho, uma parte deles estavam aí no estádio e eles verem isso, então também é muito emocionante porque eles já me viram ser xingado. Então hoje eles verem essa vitória grande, então é motivo, agradeço muito a Deus por esse momento. Eu acho que a gente precisa repensar algumas coisas, repensar algumas atitudes dentro de campo, o que a gente tem que fazer de melhor, repensar como atleta, como respeito ao clube que a gente defende, que a gente precisa mudar um chip muito rápido. Bom, aqui o Rafael Silva, que nem estava relacionado, mas ele fez esse post na rede social e depois ele apagou. Não é? Ele fez diretamente para o Memphis Depay. Eu era seu fã, gostava do seu estilo de vida e futebol, mas a partir de hoje você perdeu todo o meu respeito, você que tanto fala de humildade, favelas e etc. Isso não passa de um personagem em falsidade para chamar a atenção do povo. Aqui no Brasil você precisa respeitar para ser respeitado. Você não sabe o verdadeiro significado de favela. E ele colocou em inglês, inclusive, mas ele apagou esse post, só que todo mundo já foi lá e copiou, digamos assim.
Ronaldão Memphis deixou o pessoal aceso, o Mirassol pegou aquela bronca e transformou isso em resultado. Então, se o time adversário pensou dessa forma, você imagine o torcedor corintiano mesmo, da forma que ficou no momento que era para finalizar um pênalti. Mas aí tudo bem, aí eu vi também o pessoal dizendo e mostrando inúmeras imagens que ele sempre fez gol de cavadinha, bateu falta, mas ele tem que fazer a leitura de que ele vai enfrentar também. Era o Walter do outro lado. Um baita de um goleiro que já foi requisitado não só no Corinthians, como também em várias equipes grandes. Mas será que ele conhece o Volta? Então, é essa leitura que ele tem que fazer, quando ele sabe que tem um goleiro grande, porque ninguém bater no pênalti quando eu jogava, vem na cavadinha com o Ronaldão. Mas você acha aqui. que com o Ronaldão aqui era essa diferente. cobrança justifica essa ideia de menosprezo? Então, aí que tá. Isso me preocupa muito. Não sei se era por causa de coisas extras, porque no caso aí, quando tem uma cavadinha do fera do outro time, o que acontece com o time? A gente se abraça. Você vai e abraça o goleirão lá. Você vai e abraça o seu parceiro. Pô, vamos junto, agora vamos pra cima, vamos fazer o gol. Foram discutir com o cara que tem uma cavadinha, quer dizer que tem nada a ver. Mas alguma coisa aconteceu. Ali, pelo menos, esse post já foi apagado. Não dá pra entender, não. Mas ali ele meio que reclama, meio que não, ele reclama diretamente pro Memphis. Eu vou colocar aqui na nuvem, né, pra saber, não sei se teve aposta, se não teve aposta, se eles apostaram entre eles, ou se teve alguma coisa. Porque é inadmissível você ver o adversário discutindo com o cara que deu a cavadinha. Nós estamos invertendo os valores. Eu acredito que ele deve ter postado isso porque provavelmente se fosse num clássico ele não faria isso. Como ele bateu outros pênaltis... Ele já fez na Holanda, ele já fez de outros tudo bem, jogos. na Holanda. É. Então eles atribuem, provavelmente o jogador está atribuindo que porque o Mirassol não é uma equipe grande no cenário, né? Nacional, talvez. Mas é assim, eu não vejo isso como menosprezo. Ele teve audácia de bater dessa maneira. Eu, por exemplo, se o meu goleiro pega, eu comemoro. Então. O cara tinha que agradecer que ele bateu desse jeito aí, errou. Não, tá esquisito. Aí dá bem, porque ele queria que eu fizesse o Memphis. A não ser que os caras estavam torcendo pra ele fazer, pra ver alguma comemoração. Parece que o time do Mirassol tava torcendo pro Memphis fazer o gol. Não, é que o que me passou, pelo menos a ideia vendo o jogo, é que quando ele cobra dessa maneira, os caras se sentiram inferiorizados. É a ideia que eu tive, não é que isso. Mas aí os caras ficaram indignados, foram pra cima do Memphis, aquela coisa toda. E de certa maneira, gente, isso aí prejudicou muito o Corinthians. Mas se ele sobe na Porque bola... faz o gol com o Kaká depois, e mesmo assim o Mirassol volta com outra postura no segundo tempo, vai pra cima e poderia ter sido até 3-1, Edu. Não tenha dúvida. E eu vejo assim, eu não faria o que os jogadores do Mirassol fez. Isso aí faz parte. Então agora não pode driblar mais, não pode dar uma caneta mais. Isso é o futebol. Agora, eu também não concordo com relação a pisar na bola, Ronaldo. Aí eu já não concordo. Agora, se ele fez isso aí, teve a personalidade de bater, bateu dessa forma, agora assuma a responsabilidade, como ele está assumindo. Agora, os jogadores do Mirassol têm que dar graças a Deus. O Walter pegou, porque se faz 1-0 ali ia ser difícil pro Mirassol. Então, ali também acendeu uma chama dentro dos jogadores do Mirassol. Opa, então tá bom, ele quer fazer graça? Então agora a gente vai jogar também e vamos pra cima. E parabéns pelo Mirassol pela vitória também. E o Memphis também tem que pensar melhor na hora de bater, porque ele é decisivo. Às vezes um jogo pode ser definido numa penalidade. Eu acho que foi por isso que ele passou a bola também pro Yuri Alberto no jogo contra o Inter, que eu acho que ele não estava tão seguro. Pode ser também dessa, como o Yuri não estava no campo, ele pegou a bola e falou, vou bater, mas bateu do jeito dele. Mas assim, o que me preocupa é a comemoração ainda. Se eu estou jogando e eu sou o zagueiro, eu vou lá e dou um abraço no Walter, que foi uma baita de uma leitura que ele fez. Agora, e o Corinthians, o Dorival, é chamar o Messi e falar, and here now. Bom, fala mais do choque. Para fechar o vídeo, para falar sobre o Corinthians e um pedido de demissão que colocou ainda mais lenha na fogueira, crise no Parque São Jorge. Dinei, ex-jogador de futebol e observador técnico da base do Corinthians, pediu demissão. Ele anunciou esse pedido via redes sociais, depois de fazer denúncias importantes a Gaviões da Fiel. Você vai lembrar que no fim da semana passada, integrantes da Gaviões estiveram no CT para cobrar dirigentes das categorias de base. Eles haviam recebido denúncias, inclusive, de propinas pagas para a contratação de atletas. Pois bem, essas denúncias partiram do Dinei, que decidiu se demitir de forma oficial e pública. Antes mesmo de se encontrar com o presidente, nessa segunda-feira ele ficou de aparecer no Parque São Jorge para oficializar sua saída. Na postagem que fez nas redes sociais, o Dinei escreveu o seguinte, abre aspas, estou pedindo demissão. Por você, Augusto, eu coloco minha mão no fogo, mas pelas pessoas que te cercam, eu não confio.
Não concordo com algumas coisas que acontecem na base. Só abre o olho meu presidente, fecha aspas. Essa declaração não poderia vir em pior momento. O Augusto é alvo de 3 pedidos de impeachment. Nessa semana, a Polícia Civil deve fechar o inquérito da investigação Vaidbet e pode indiciar o presidente ao lado de outros 2 diretores em relação à base, um verdadeiro caos. O Corinthians chegou a contratar desde o início da era Augusto Melo 86 jogadores para o Sub-17 e Sub-20. Entre as contratações mais polêmicas, a chegada do filho de um diretor das categorias de base, não, de um diretor da patrocinadora Master, tem contratação de um filho de um executivo de futebol da base, o Alex Brasil, tem contratação de um atleta como lateral esquerdo, só que ele era goleiro até o ano passado. O Corinthians acaba de fechar um contrato profissional com um atleta que foi dispensado da base sem sequer nem estrear, enfim, um verdadeiro caos. Uma confusão atrás da outra, e a impressão que eu tenho é de que os dias do Augusto estão contados. Só para completar, em relação ao time dentro de campo, derrota por 2-1 contra o Mirassol segue repercutindo mal. Memphis Depay muito criticado por conta da cavadinha no pênalti. Jogadores, cantores, enfim, muita gente se manifestando contra o Memphis por conta do seu comportamento. E aí a saideira, Corinthians se tornou o 4º pior visitante do Campeonato Brasileiro. Nenhuma vitória, um empate e 3 derrotas. Só um ponto conquistado em 12 possíveis. Apenas Santos, Vasco e Juventude têm campanhas piores na condição de visitante. O ex-jogador Diney informou neste domingo, através de suas redes sociais, que não faz mais parte das categorias de base do clube. O ídolo do Corinthians ocupava o cargo de coordenador do departamento e alegou que está deixando a função por causa de divergências internas. Em sua conta no Instagram, o ex-atacante publicou a mensagem que havia enviado ao presidente Augusto Melo. No texto, Diney agradece o dirigente pela oportunidade de trabalhar no clube do Parque São Jorge e faz ressalvas sobre a índole das pessoas que atuam no departamento. Na última sexta-feira, membros da Gaviões da Fiel estiveram no CT da base para uma conversa com Augusto Melo e a direção do departamento. Depois de horas de reunião, os torcedores organizados disseram não ter encontrado irregularidades no clube. Contudo, no mesmo dia, o diretor estatutário Claudinei Alves, pessoa próxima a Augusto Melo na política do Parque São Jorge, foi afastado do cargo para a apuração dos fatos. O GE entrou em contato com o Corinthians para checar a informação, mas ainda não recebeu uma resposta.